Olá, tudo bem? Novo episódio do Bicho Papinha. Olha que título mais legal. Nutrindo o Futuro, Guia de Alimentação para o Sucesso Escolar dos Seus Filhos. Volta às aulas, voltando rotina. Às vezes é a primeira vez que aquela criança está indo para a escola. E aí a confusão instalada, e aquele tanto de dúvidas. Talvez é o seu segundo filho que está começando a escola pela primeira vez e ele está todo diferente do seu filho anterior, que não deu problema nenhum, zero de problema. Então, são muitas coisas. E aí, gente, consegui o doutor Frederico para vir aqui com a sabedoria dele toda de pediatra, contar para a gente quais são as dúvidas mais frequentes das mães nessas volta às aulas, em relação à rotina de sono, de alimentação, as atividades extra-escola que a criança faz, às vezes uma natação, uma aulinha de música, ou alguma outra aula especializada. Ei, Frederico, tudo bem? Beleza, Denise, fico feliz por mais essa oportunidade e o convite aí de conversar com você de novo. E esse assunto, né? Esse assunto é muito legal e é justamente agora, né? As crianças ficarem de férias, comendo tudo errado, dormindo tarde, acordando tarde, que esses momentos de férias são bons para a criança também, né? Mas agora é puxar a rédea de novo e voltar para as rotinas, não é isso, Denise? Mas antes de falar da rotina da alimentação, a gente precisa falar sobre a rotina do sono. Porque eu só vou melhorar a rotina da alimentação voltando com a rotina do sono. Porque nós fomos criados para dormirmos cedo e acordar cedo. Então, a criança que estava dormindo muito tarde, ela precisa, de novo, ser acostumada a acordar um pouco mais cedo e a dormir cedo. Por quê, Denise? Tem algo chamado ciclo circadiano, né? Que é controlado pelo sono. E esse ciclo, ele controla várias coisas do nosso corpo, inclusive alguns hormônios. Vou dar só 2 exemplos, por exemplo. Se eu começo a dormir com muita alteração, o meu GH, né, que faz o hormônio fazer eu crescer, ele é pulsado de forma não certa, no horário certo. E não faz a criança crescer. E se eu acordo muito tarde, um outro hormônio, cortisol, por exemplo, que tem que ser pulsado um pouco mais na parte da manhã, ele é pulsado lá meio-dia. A criança fica irritada, rabugenta, agressiva. Então, dormir cedo e acordar cedo. Então, para isso, e qual que é o mal de quem estuda de tarde? Continuar no ritmo das férias. Acordar 10, 11 horas da manhã, almoçar e ir para a escola. E não pode. Criança acorda cedo e dorme cedo. Inclusive, não só o sono, mas as outras rotinas. A rotina da higiene, dos próprios estudos, porque a criança indiretamente começa a perceber que a vida dela tem mais ou menos uma rotina e inconsciente ela começa a seguir isso. Tomar banho, mais ou menos o mesmo horário, escovar os dentes, mais ou menos o mesmo horário, fazer o dever não só lá da escola, mas também o dever de casa, mais ou menos o mesmo horário, brincar, fazer nada, ver a tal da televisão, que é um grande desafio da atual geração, mais ou menos o mesmo horário. Para quê? Para começar a ter rotina. Isso é muito importante para chegar e facilitar ela voltar com a rotina da alimentação. E isso é o pulo do gato para você que é pai e mãe. Filhos de sucesso, e quando eu falo o sucesso para mim, é o equilíbrio mental de uma criança, viu, gente? Isso para mim é sucesso. Não estou falando peso, altura, nada disso. Não adoecer, não é nada disso, não. Para mim é aquela criança bacana, equilibrada, que brinca, que chora a hora que precisa de chorar, sabe? É isso que é o sucesso. E essa questão do ambiente que favorece você ter uma vida que favorece saúde, precisa dessa rotina. E isso que você falou, que é na infância que a gente cria, isso dá até de entender que você tem horários, né? Você não pode... Eu não posso me dar o luxo de chegar no consultório 10 horas, sendo que eu trabalho de 8 às 18. Então, a gente tem que entender isso. E depois é muito mais difícil para você colocar isso para um adulto. Com certeza. Né? A gente precisa ter essa rotina e ensinar os nossos filhos a isso. E voltando para a rotina alimentar, né, é um pouco difícil, né, porque nas férias acaba que vai para casa da avó, né, viaja, vai para praia,
toma um picolé, né? E voltar para a rotina, né? Para a rotina saudável é um pouco difícil. E nós temos que começar realmente a orientar os pais e as crianças que já têm um certo entendimento. Criança não é boba não, viu, gente? Não. Então, na consulta, a gente orienta pais e filhos, não só os pais. A gente tem que ter essa orientação para eles. O que é importante a gente já começar a orientar? Primeiro, no almoço e jantar, né, começar de novo, começar a ingerir uma quantidade maior de proteína, né, que é a carne, que são os ovos, voltar de novo para as saladas, para os legumes, para as frutas, é importante. O café da manhã, o café da tarde, se for tomado em casa, oferecer o ovo como base, né? O ovo é um excelente alimento, não só a proteína, mas tem colina, tem várias substâncias que são importantes para o desenvolvimento da criança. Então, usar o ovo como base. Hoje vai comer ovo em forma de omelete, ovo pochê, ovo molinho, ovo com aveia, ovo com legume, ovo com peito de frango. Oferecer isso para a criança é importante, né? E começar a arrumar as famosas merendeiras aí para as lancheiras para a escola. Esse é o grande caos, né, Denise? Olha, eu vou te contar uma coisa, eu sempre escolhi escola que já tinha aquele lanche coletivo, porque esse processo de arrumar o lanche, para mim, era algo assim. Mas para mim, tá, gente? Mas qual que eu vejo que mais funciona caso a escola do seu filho não ofereça o lanche coletivo para todas as crianças? Chega no domingo, já senta com a criança e vê qual que vai ser aquele lanche. Elas adoram, elas acham que elas estão muito importantes nesse processo. Aí você já compra aquilo tudo certinho, ou já vê o que você vai deixar preparado, que você vai colocar nessa lancheira, porque esse planejamento, ele vale ouro, né? Porque aí te economiza tempo, economiza até dinheiro também. Você perder coisas, comprar coisas mais caras em outro lugar, né? E a criança vai começar a entender o que a gente vai colocar numa lancheira. Quais são os pontos principais de alimentos que a gente faz questão. Porque a criança vai ficar muitos dias na escola. Então, o lanche escolar é uma oportunidade, sim, dela aprender hábitos alimentares saudáveis. Para essas escolas que a gente consegue mandar o lanche, então é importante a gente coloque a criança em todo o processo de fabricação, né, da lancheira. E começa lá no supermercado. Então a gente tem que levar aquela criança para fazer a compra com a gente. Porque a gente fica pensando, nossa, a criança vai atrasar. Mas é importante que ela faça parte do processo de compra, mostrar para ela que ela pode sim pegar ali sua guloseima, mas ela precisa também pegar os alimentos que têm um poder maior nutricional. Esses dias eu quase chorei de emoção lá em casa. Eu tenho uma de 14 e uma de 21. E aí no domingo elas foram sozinhas, né? Porque a de 21 já é adulta, né, gente? Não vou junto, né? Elas foram comprar os lanches para as escolas que começaram segunda. E aí de noite eu vi preparando lá o sanduíche que ia levar, qual fruta que ia levar, o recipiente. E aí elas combinaram assim, um dia de 14 faz para de 21 e já deixa tudo prontinho. De manhã é só pegar. Eu vou tirar a foto até para mostrar para vocês. E no outro dia é de 21. Eu falei, gente, que belezura. Era isso tudo que eu queria de irmãs, né? Uma ajudando a outra. Olha que gracinha. Aí eu falei assim, gente, inclui a mamãe também, que a mamãe precisa levar lanche pro consultório. Ó. Pode fazer o meu também, né? E colocar a criança para fazer o lanche. Porque às vezes a gente está muito querendo que a criança coma ovo com frango, que são os alimentos da moda, mas a criança não está afim de comer aquilo. Ela quer comer outra coisa. Então, levar em consideração a opinião e o desejo da criança é importante. Para quê? Para que a gente ofereça uma alimentação saudável, mas que ela possa comer. Então, o processo de fazer, de fabricar ali, né, de preparar o alimento para mandar é super importante. E também temos, né, Denise, as escolas que a gente não consegue mandar, né? Então esse é o maior desafio aí, sabe? Que eu vejo muito em algumas escolas, as famosas sopas, né? Mas que tem muito carboidrato, né? Aquelas sopas que tem muita batata, inhame e pouco valor nutricional dos outros macro e micronutrientes, né? Então tem que ficar de olho.
É uma dificuldade mesmo. E às vezes a criança toma a sopa na escola, chega em casa e almoça, né? É para aquelas crianças que já têm a predisposição à genética favorável para ganhar peso com facilidade, aí ganha muito peso, né? E uma outra coisa que me preocupa é o seguinte, porque a gente faz tudo certinho assim, até não oferecer suco até 1 ano de idade, só quando precisar, se estiver doente, alguma coisa assim. E aí chega na escola, já tem a cultura do suco, né? Essa cultura de suco em lanches escolares, ela precisa acabar. Lanche escolar é água. É água. Denise, a gente tem que colocar na nossa cabeça quais são os 2 líquidos principais para o ser humano: leite e água. Mas para entrar isso na nossa cabeça, leva-se um tempo. Mas somos nós, pais, educadores e tutores, que nós temos que incentivar isso. Às vezes a gente até meio estranho, né? Eu vou mandar o quê pro meu filho na lancheira? Vou mandar 500 ml de água. É isso. É isso. Ao invés do suco, mas o sucro de uva integral. Gente, não tem nada ali de saudável. É água, gente, é água. A gente precisa ficar tomando esse tanto de suco. Porque aí é o suco da escola, é o suco depois do almoço, é o suco depois do jantar, o suco porque está triste. Aí quando vê, essa criança tomou 500 ml de suco por dia, deixou de comer coisas que ela precisava comer fibra, enfim, outros alimentos, e aí só impacta nisso, né? É o que a gente chama de caloria vazia, né? Caloria líquida. A gente, ao longo do dia, a gente tem que consumir calorias, mas calorias da forma boa, não dessa forma de suco. E a gente acha que não, mas o suco também tapeia a fome. Então ela para de comer os outros alimentos e fica tomando só suco, refrigerante. Então a gente tem que tentar diminuir essa oferta de suco, água de coco em excesso, água saborizada, né? Que tudo isso também seleciona o paladar. Ela para de tomar água para tomar tudo isso aí. Eu tenho tanto caso engraçado de assim, a primeira vez que a criança entrou para a escola e foi para escolas que tinham lanche coletivo e mesmo que eles falassem que aquele lanche era orientado por nutricionista, a gente sabe que não é bem assim. A nutricionista pode até passar uma orientação, mas a escola compra o que ela quer, né? Eu já entendi isso das escolas. Tem algumas que são diferentes, mas a maioria é assim. E aí a mãe me liga chorando: Denise, vou tirar da escola, porque chegou lá, eu vi que o suco não é natural, eu vi que tem muitos achocolatados, tem muito açúcar, muito assim. Aí, gente, a gente tem que ver o que está acontecendo. Você tem condição de trocar de escola? Você tem condição de ter uma abertura na escola e falar: gente, vamos refletir sobre esse lanche? Quantas vezes eu já tive que fazer relatório para a escola? Muitas vezes eu faço, como pediatra, relatório para a escola, pontuando as coisas que eu acho que deveriam ser mudadas no lanche. Já até consegui coisas bacanas com isso. Mas eu acho que a gente tem que começar a ter esse contato direto com a escola. E as famílias pontuarem isso para eles, né? Eu acho que precisa dessa fala. Eu acho que existe essa distância ainda, sabe? Da escola com os pais e a gente profissional, pediatra mesmo, sabe? Eu também consigo e faço muitos relatórios para realmente entender e orientar. Porque o que eu sinto é exatamente o que você acabou de falar, Denise. Existe uma nutricionista lá que passa um cardápio, mas a escola acaba comprando mais barato, que é o carboidrato. Que é o carboidrato. Então... E acontece também muito assim, naquelas que cada criança leva o lanche de casa, às vezes é aquele menino que vai comer só o biscoito recheado e só o salgadinho, enfim, essas coisas que a gente não deve dar para criança, e aí acontece, o seu filho que não come isso, vai ter curiosidade e vai comer do coleguinha, e que aí você vem aquela cartinha assim, Pedro está roubando o lanche do colega. Aí, o que você vai fazer, né? É um desafio, né, Denise? Ai, Jesus, eu ainda não recebi isso não, gente, com as minhas meninas pequenas, mas assim, eu estou recebendo muitos pacientes. É um desafio. Então, conversar com a escola, né, para que essa escola tenha uma normativa para todo mundo, ou ninguém leva, ou a gente começa a abrir mão. O ideal é ninguém levar, realmente ter uma consciência dos lanches saudáveis na parte da manhã e na parte da saudável, e na parte da tarde. Mas pensando em comida saudável, em lanche saudável, Denise, o que você orienta para levar para a escola? Eu oriento muito assim, muita fruta picada. Tem mãe que gosta de mandar a cenourinha pequenininha daquela baby com um ovinho de codorna. Tem muita coisa para a gente fazer. Um iogurte que tenha menos ingredientes, ou um iogurte até que você fez em casa. Panquequinhas. Panqueca fica gostoso da gente mandar. Um pão de sal com uma fatia de queijo.
o menos industrializado possível. Né? De não comprar aquele biscoitinho que a gente compra e chega lá, abre o saquinho e coloca. Pipoca. Faça pipoca. Menina depois de 3 anos, tá, gente? Não é pipoca para menina antes de 3 anos, não, porque engasga e pode morrer. Então, assim, pipoca eu gosto. Até geleia natural que a gente faz em casa, de morango, de alguma fruta, que é fácil de fazer para passar num pãozinho que eles gostam. Eu gosto muito de usar o iogurte integral como coringa. Ótimo. E não só no doce, mas no salgado. Por exemplo, aquele iogurte integral, né? 2 elementos, leite e fermento. Colocar esse copinho com 3, 4 ovos bem cozidos, cebola, salsinha, colocar meia latinha de atum ou de sardinha, Nossa, faz um patezinho. Aí eu vou dar uma proteína boa, uma gordura boa, um carboidrato bom e coloca num pão, numa bisnaguinha e manda. Eu gosto muito de pão sírio também. Bacana. Pão sírio fica gostoso. Eu acho que essa junção, sabe, de coisas gostosas, palatáveis, com algo, ou um pão, ou um pão sírio, fica assim, sensacional para mandar. Para a mãe fazer bolo de cenoura em casa. E se ela for colocar alguma cobertura, colocar com cacau 70%. Certo. Ou ela pode fazer um bolo tradicional, que ao invés de colocar muito açúcar no bolo, ela pode colocar frutas como uva passa, tâmara, para adoçar o bolo. Mas tem que variar e tem que perguntar para a criança, né? Exato. Tem que perguntar para a criança, porque senão adianta, né? Porque às vezes a criança não gosta. E falando da tâmara, então assim, esses alimentos que a gente pode usar como um doce, mais doce, mas não é tão doce igual o ultraprocessado. A uva passa, a tâmara, o damasco, que são frutas mais doces, mas não chega, tá longe de ser um ultraprocessado. Então, às vezes, a criança que gosta, que tem esse paladar mais doce, tentar tirar o ultraprocessado, né? O todinho. Já ajuda muito. Ajuda demais nesse Nossa. processo de reprogramação do cérebro para voltar para as comidas saudáveis. E é muito caso, né, gente? Eu estava contando para Frederica aqui antes, que tem um menino que ele roubava o lanche do colega. E aí foi avisado várias vezes. Aí depois a mãe parou de receber as cartinhas e aí ela percebeu por que tinha parado. Porque a mãe do colega que mandava um biscoito recheado desse famoso aí, mandava 2 pacotinhos, um para o filho dela e para o filho do meu paciente. Então... Então, Poxa, mas isso também é maldade, né? A mãe tem que perguntar para outra mãe, né? Nossa, se pode ou não pode, né? Se pode ou não pode. Acho que a mãe do que tava mandando, acho, nossa, o meu filho não tá comendo nada. E a outra mãe falou assim, gente, nossa, que bacana, né? Então, meu filho já parou de comer, mas as duas estão, assim, tem que ter esse bom senso aí da escola também, de ter jogo de cintura para melhorar isso aí. Agora, uma pergunta muito frequente que acontece é a primeira vez que aquela criança vai entrar na escola. E aí a mãe fala assim, Denise, o que está acontecendo? Menino de 2 anos, vamos dar um exemplo. Eu busco ela na escola 11h45. No carro já vem dormindo. Aí chega em casa não quer almoçar, porque está com muito sono. Senta na cadeirinha, já está assim, ó, capengando, não aceitando comida. Ok, deixa ela dormir, ela vai acordar, você vai e faz o almocinho para ela. Não, mas aí vai mudar tudo. O almoço vai para 1 hora, 2 horas. Gente, isso é transitório. Depois essa criança vai acostumar e aí ela vai voltar a comer no horário que ela comeria. Então, a gente vai fazendo esses ajustes. Não tem certo ou errado. Mas você vai entender que, para algumas crianças, essa rotina de escola, tanto de manhã quanto à tarde, pode fazer com que não almoce ou não jante, ou que a gente tenha que trocar um horário, ou que, às vezes, então, ela não vai almoçar, mas eu faço uma sopa para ela. A gente vai fazendo isso, né? Não tem... Você orienta diferente, Frederico? Não, é isso mesmo. É equilíbrio, né? O que eu sinto muito? Que as mães têm muito medo da criança passar fome. Então, não só... Eu tenho também. Das crianças que estão saindo lá da escola da manhã como da tarde. Então, já querem entrar no carro e dar uma mamadeira ou dar um biscoito. A criança não pode ficar com fome, mas calma, gente. A criança tem essa reserva. Ela consegue chegar até em casa, né? Dormir um pouquinho, mas ser oferecido depois esse almoço ou jantar depois. Tem que colocar mais ou menos uns horários, uma rotina para a criança saber que tem horário na casa dela. E depois acaba voltando, né, ao que era antes. A gente
às vezes com pequenos intervalos a mais ou a menos do horário do almoço, do jantar, mas isso acaba acontecendo. Uma coisa que você falou aí interessante é o seguinte, criança, gente, não é reloginho, liga e desliga, a gente não consegue, não é um aparelhinho que você liga e desliga, não adianta. Né? Então, assim, essa expectativa que você, pai e mãe, tem, que você vai conseguir fazer com que tudo corra certinho, do jeito que na sua cabeça é o melhor, não vai acontecer, não. E quando o cuidador descobre que isso não é possível, ele fica tranquilo, passa tranquilidade para a criança e dá tudo certo. Agora, se fica aquela confusão, não está dormindo 8 horas por noite, eu vi naquele quadradinho que nessa idade tem que dormir 8 horas. Aí dá tudo errado. Dá tudo errado. Cada criança de um jeito, né? Cada criança de um jeito. E para eu voltar para uma rotina, até acostumar, eu levo um tempo. Que é muito do adulto, né? Lá da nossa criança ferida, que traz todas as nossas expectativas para espelhar na criança. E, dar um exemplo, eu emagrecer, né? Eu levo um tempo, porque é mudança de rotina lá das férias para agora essa rotina nova aí das escolas. Então, leva um tempo. E a gente, até isso é motivo para outra temporada do Bicho Papinha, é para falar a questão da autorregulação, tanto de fome e de saciedade. E isso começa no início da vida. E principalmente nesse negócio assim, nem todo mundo precisa lanchar. Não tem fome entre o café da manhã e o almoço, tudo bem. Não precisa. Não sei quem inventou isso, que todo mundo tem que lanchar. Tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 horas. Não existe isso. Não existe. E talvez essa hora que você buscou seu filho em casa, que ele entrou no carro, dormiu um pouquinho, ele não vai morrer de fome. E aí ele vai acordar com fome, ele vai entender, essa sensação que eu estou tendo agora é fome. Olha que legal, eu vou pedir comida. Isso, porque às vezes a criança, ela não sabe o que é fome e saciedade, porque não dá tempo. Ela é alimentada o tempo inteiro. O tempo inteiro está oferecendo alguma coisa para ela comer. E isso é muito importante da gente ir falando isso, porque todos os trabalhos que a gente faz de prevenção de obesidade infantil, a gente sabe que quanto mais a gente conseguir que aquela criança tenha essa autorregulação, muito provavelmente ela não vai comer a mais, nem a menos. É entender, né, como cada criança é. Tem criança, como você falou, que realmente demanda mais, tem que comer num intervalo menor, mas tem criança que realmente consegue ficar um tempo maior. Mas como é que está esse desenvolvimento da criança, o crescimento, o sono? Está indo bem? Gente, cada criança é de um jeito. Nós temos que ver ela como um todo. É muita coisa, né? Muita coisa, Denise. É um universo, e eu fico vendo, às vezes, as pessoas afirmando para as famílias, cada orientação que eu falo, gente, de onde que tirou isso? De onde que tirou isso? É muita gente entendendo de nutrição sem estudar. E quanto mais a gente estuda a nutrologia pediátrica, mais a gente vê que, assim, estão engatinhando as orientações. O que eu estou falando hoje pode ser que daqui a um mês já descobre uma coisa que o que eu estou orientando não está legal. E o mais importante disso é entender a individualidade do ser humano. Na mesma casa, uma criança vai ser diferente da outra. Quem tem trigêmeos conta muito isso, como que a personalidade é diferente, os hábitos alimentares são diferentes. Então, a gente entendendo isso, a gente leva essa questão da parentalidade mais tranquila, com mais bom senso. Porque quando você fica com muita expectativa, escutando demais o que as outras pessoas estão falando, aquilo te dá tanta confusão interna que você perde o seu bom senso. E aí você acaba tomando uma decisão que não é a melhor para o seu filho. Não, com certeza. E eu tô lembrando aqui, Denise, de um caso legal lá do consultório, de uma criança que não comia nada. A queixa era essa, mas na verdade ela comia muito biscoito e ao longo do dia inteiro. Inclusive levava biscoito para a escola. E a mãe falava que só comia biscoito, ela não comia nada. Mas depois que a gente sentou para ver realmente, ela estava comendo muito biscoito. E que comecei a acrescentar ao longo das refeições dessa criança um pouquinho mais de gordura boa, né, que dá saciedade. Então, eu coloquei um pouquinho mais de salmão, coisas mais baratas, atum, sardinha, uma sobremesa legal que eu coloquei para essa criança, uma pasta de amendoim com banana, com manga. Que delícia! Que são gorduras boas, que dá uma saciedade, tipo comer uma feijoada mais boa, porque a criança parou de petiscar.
Aí passaram os 3 meses, a mãe voltou, doutor, diminuiu demais o biscoito. Por quê? Porque ela começou a comer mais gordura boa ao longo do dia e ela parou de petiscar. Então, são estratégias legais que a gente pode arrumar ao longo do dia para essa criança aí. É muita coisa que a gente vai mudar. A gente não está aqui para mentir para vocês que realmente esse início de uma volta às aulas, uma criança que vai a primeira vez para a escola, que vai ser mil maravilhas nesses aspectos. Porque vai, sim, gerar um pouquinho de estresse na criança, mais irritabilidade, talvez impacte até no sono dela à noite, nessa primeira semana de escola, que são muitas novidades, né? Ela é demandada para as coisas que ela nunca foi, né? Ter que resolver conflitos com o coleguinha que quer o mesmo brinquedo dela. A criança que está entrando na primeira vez, o que ela tende a fazer? Ainda mais a primeira entrada na escola, crianças menores, ela tende a querer dormir na cama da mãe de novo, né? E inconsciente, a mãe traz essa criança para a cama. Por quê? O que a mãe pensa? Nossa, eu sou a pior mãe do mundo, eu gosto de dinheiro, eu sou capitalista, eu sou uma péssima mãe, e traz essa criança para a cama dela de novo, né? E a gente tem que saber entender todo esse processo de início da escola. Sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, mas orientar essa mãe, né? Que é importante que essa criança, se já estava dormindo no berço, que ela continue dormindo no berço, né? Faça uma transição mais leve, que a mãe levante, dê o carinho, dê o peito, dê a fórmula, deixe a criança dormir no berço de novo e voltar para a cama dela, para ela acostumar novamente a dormir nesse berço. E um assunto muito polêmico, e não dá para a gente destrinchar esse assunto aqui totalmente, é o seguinte: e a criança que já tem um distúrbio alimentar pediátrico, que ela só come pouquíssimos alimentos, tem que ser daquela marca, tem que ser do jeitinho, no mesmo pratinho. Isso é exceção. Mas aí requer um relatório do pediatra, porque aí a escola tem que fazer as adaptações, sim. Às vezes até de levar essa criança para ficar dentro da sala de aula e lanchar separado. Porque muitas dessas crianças com distúrbio alimentar pediátrico não conseguem estar ao lado de crianças mastigando ou sentir o cheiro de outros alimentos. Mas isso, gente, é exceção. E se seu filho estiver nessa exceção, você pode conversar com o pediatra, que ele faz um relatório e a escola vai acatar o que a gente está orientando. Eu tenho crianças de 7, 8 anos com esses transtornos graves de alimentação, que frequentam escola e são super inteligentes, mas que eles precisam levar o suplemento deles, porque é aquilo que eles vão tomar. E aí, a cada 6 meses, eu vou, faço o mesmo relatório, entrega na escola, e a escola aceita, e está tudo bem, né? Isso é inclusão. Com certeza. Isso é respeito. Essa criança não faz isso, gente, porque ela é mimada, ou que ela não tem oportunidade de descobrir outros alimentos, não. Isso é doença. Não é culpa dela, não. Isso é doença. Com certeza. Eu vejo muita mudança, né, na escola atual para antigamente, né? Isso é uma coisa legal, né? As crianças autistas, as crianças têm intolerância à lactose, né? Então, perceber que ela também pode comer aquilo que ela está acostumada, né? E perceber que a gente tem que ajudá-la a passar por isso da melhor forma possível, que é comendo o que ela está acostumada a comer. Isso é muito legal de perceber. Isso gera tranquilidade, né? Com certeza. Eu tenho uma criança que passou mal, literalmente, na escola, porque ela não comia, e o profissional orientou para a mãe para mandar para a escola sem ela almoçar. Chegou na escola, era o lanche da escola, ela não comia o lanche da escola, ela passou mal. Não tem jeito, né? Porque ela já saiu sem almoçar. Depois chegou na hora do lanche, ela não teve o lanche, então ela ficou assim, um jejum aí muito tempo, né? Para uma criança que já não tinha uma reserva, que era uma criança que estava com peso muito baixo, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado aí. E vamos fazer todas as conclusões aí. Olha para o seu filho, só existe ele, tudo vai dar certo. Tenha paciência, talvez demore essa adaptação 30 dias, outros 45, outros ainda demoram mais um pouquinho. Não caia na bobagem de introduzir alimentos que não favorecem saúde, nessa tentativa da gente não deixar a criança passar fome. Peça ajuda. Hoje tem vários profissionais para te ajudar. Muitos profissionais. E converse na escola.
Conversa. Você não está brigando com a escola. Pelo contrário, às vezes a escola vai te ajudar a ter uma ideia, porque já teve um caso muito semelhante lá o ano passado. E ela vai falar assim, fizemos assim e deu tudo certo. Com certeza. Né? Você quer deixar recadinho também, Frederico? Quero sim. Vamos tentar usar, né, os nossos filhos como uma motivação, né, um incentivo para a gente comer melhor. Porque a criança come, por exemplo. Então, não tem psicologia, terapia grátis melhor que os nossos filhos. Então, para voltar para a rotina, nós, adultos, também precisamos voltar para a rotina da alimentação saudável. Vamos usar os nossos filhos com a motivação para isso. Gente, bom demais, né? Se você ficou com dúvida ou não concordou, porque a gente, né, tem gente que tem opinião contrária e tudo bem, a gente aprende muito com essas opiniões contrárias. Manda um recadinho aqui no direct, bichopapinha.pod. Muito obrigada e eu quero muito agradecer o nosso patrocinador, que é o Collis, do Laboratório AMS. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo.